É oficial, as defesas aéreas russas falharam. Nos últimos meses, houve ataques quase contínuos de drones e mísseis ucranianos. Esses ataques ocorrem também fora dos territórios ocupados e longe da fronteira. A Ucrânia está explodindo alvos por toda a Rússia, quase todas as noites. Parece que o Kremlin pode fazer muito pouco a respeito disso. Por quê? Bem, tudo se resume a uma fraqueza fatal, que deixou milhões de quilômetros quadrados do território russo expostos aos ataques da Ucrânia. Vladimir Putin e a liderança russa nunca pensaram que isso chegaria tão longe. Quando a guerra começou, em fevereiro de 2022, o Kremlin estava confiante em uma vitória rápida e relativamente fácil. Grande parte do restante do mundo concordava, com até mesmo os analistas ocidentais mais otimistas, prevendo que a Ucrânia teria dificuldades para oferecer muita resistência. Mesmo nos melhores cenários, esperava-se que as forças de Kiev se entrincheirassem e defendessem suas linhas, segurando o exército russo tempo suficiente para tentar negociar um acordo de paz. Quase ninguém previu isso. 3 anos após a invasão, forças ucranianas explodiam oleodutos russos, depósitos de combustível e refinarias de petróleo com precisão e eficiência letais. Mas a Ucrânia surpreendeu o mundo, superou as expectativas e agora está em sua posição mais forte em anos. Somente em 2025, de acordo com dados do Serviço de Segurança da Ucrânia, a Ucrânia realizou cerca de 160 ataques bem-sucedidos contra instalações russas de extração e refino de petróleo. Isso foi revelado pelo chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Vasil Maliuk, em uma coletiva de imprensa em Kiev, no dia 31 de outubro. Maliuk destacou que 20 desses ataques ocorreram só em setembro e outubro, atingindo 6 grandes refinarias, 2 terminais, 3 depósitos de combustível e 9 estações de bombeamento. São alvos militares legítimos. A extração e refino de petróleo respondiam por cerca de 90% do orçamento de defesa da Rússia. Esses são os petrorublos que financiam a guerra contra nós. Como observa Maliuk, refinarias de petróleo e depósitos de combustível são alvos 100% justos e lógicos para Kiev atacar, já que desempenham um papel enorme em manter a máquina de guerra do Kremlin funcionando e também em sustentar a economia do país. A Rússia só conseguiu financiar a guerra por tanto tempo graças à sua grande indústria petrolífera. Então, mesmo que oleodutos e estações de bombeamento possam não parecer estar na mesma categoria de alvos que, por exemplo, fábricas de bombas e aeródromos, eles são, sem dúvida, algumas das peças de infraestrutura militar mais valiosas e vitais que a Rússia possui, e a Ucrânia está fazendo um trabalho extraordinário em tirá-las do mapa. Dezenas desses elementos essenciais da indústria de combustível e petróleo da Rússia foram destruídos e incendiados pelos enxames de drones táticos e mísseis de precisão de Kiev. As consequências para a Rússia têm sido catastróficas, levando o país a uma crise de combustível sem precedentes. Segundo Maliuk, a escassez de combustível doméstico na Rússia aumentou até 20% e 37% da capacidade de refino de petróleo foi reduzida. Déficit de combustível é registrado em metade das regiões da Rússia. E Moscou foi forçada a tomar medidas proibindo as exportações de gasolina até pelo menos o final de 2025. Centenas de postos de gasolina russos fecharam devido à escassez. Outros limitaram rigorosamente a quantidade e os tipos de gasolina disponíveis aos clientes. Milhões de russos pagam mais caro pelo combustível e muitos têm dificuldade para encontrá-lo em quantidade suficiente. Geralmente, precisam passar horas na fila apenas para abastecer e ir ao trabalho diariamente. E as greves não dão sinais de que vão parar tão cedo. De fato, no mesmo dia em que Maliuk falou em Kiev, surgiram relatos de mais um ataque, desta vez tendo como alvo um dos mais importantes oleodutos militares da Rússia, localizado na região de Moscou. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, divulgou um relatório detalhado sobre o ataque no Telegram. Em 31 de outubro de 2025, como resultado de uma operação especial do Ministério da Defesa da Ucrânia, uma instalação militar muito importante do estado agressor da Rússia foi desativada. O oleoduto Koltsevoy,
que fornecia ao exército de ocupação russo recursos para travar uma guerra genocida contra o povo ucraniano. O Koltsevoy, ou Oleoduto Anel, se estende por quase 250 milhas, 400 quilômetros no total. É essencial para as Forças Armadas da Rússia, garantindo fornecimento contínuo de combustível para a máquina de guerra russa. Em plena capacidade, ele bombeia até 3 milhões de toneladas de combustível de aviação, 28 milhões de diesel e 16 milhões de gasolina. Tudo vem das principais refinarias nas grandes cidades russas, como Moscou, Nizhny Novgorod e Ryazan. Segundo o relatório do Direção Principal de Inteligência, as 3 principais linhas de combustível do sistema foram destruídas perto do Ramensky Direct, ao sudeste de Moscou. O Direção Principal de Inteligência também ressaltou outro ponto importante desse ataque. A rede antidrones e a proteção da instalação inimiga por guardas paramilitares não ajudaram. As 3 vias usadas pelo agressor para transportar gasolina, diesel e combustível de aviação explodiram simultaneamente com sucesso. O oleoduto de derivados de petróleo foi colocado fora de operação. Segundo a agência, a Rússia teria defesas antidrones ativas para proteger o oleoduto, junto com guardas paramilitares posicionados na área, que presumivelmente tinham a tarefa de vigiar o céu e abater qualquer drone inimigo que se aproximasse. Resumindo, a área possuía certa capacidade de defesa aérea, mas ainda assim falharam. Esse tem sido um tema recorrente nas últimas semanas e meses, em vários relatos de ataques ucranianos bem-sucedidos à infraestrutura russa. Vez após vez, a Rússia reforçou a defesa de seus ativos mais importantes para protegê-los dos ataques de drones e mísseis da Ucrânia. No entanto, em um número cada vez maior de ocasiões, essas defesas têm se mostrado tão eficazes quanto facas cegas e munições de treinamento. Vale lembrar que a Ucrânia não é a Rússia. A Rússia frequentemente envia grandes enxames inéditos de drones pela fronteira para cidades e vilarejos da Ucrânia. Um ataque no início de setembro envolveu cerca de 805 drones. Por exemplo, os comandantes do Kremlin lançam grandes quantidades de mísseis contra o inimigo, já que muitos enxames de drones são seguidos por pelo menos uma dúzia de mísseis. A Ucrânia não age dessa forma. Ela não tem os meios ou recursos para implantar drones e outras armas nessas quantidades. Mesmo seu maior e mais icônico ataque em solo russo, a Operação Teia de Aranha, em junho, usou só 117 drones ao todo. Não se trata da Ucrânia seguir o manual russo e tentar sobrecarregar as defesas aéreas inimigas com grandes demonstrações de força. Seus ataques são menos intensos em quantidade, mas continuam causando enormes danos, deixando a Rússia com bilhões de dólares em infraestrutura destruída e em chamas. De alguma forma, mesmo com forças menores e recursos limitados, os ataques da Ucrânia conseguem contornar os sistemas defensivos da oposição. Muitas vezes, Putin e seus comparsas do Kremlin proclamaram que eram dos melhores do mundo. Se isso ocorresse ocasionalmente, poderia ser apenas sorte. Mas isso acontece o tempo todo, em toda a Rússia. Apenas alguns dias antes do ataque ao oleoduto, por exemplo, drones ucranianos foram vistos nos céus de vários territórios russos e grandes cidades, incluindo a capital, Moscou. Embora não houvesse relatos de grandes danos no coração do Kremlin, o simples fato de os drones ucranianos terem chegado tão longe já era impressionante por vários motivos. Primeiramente, Moscou fica a cerca de 480 quilômetros da fronteira ucraniana. Teoricamente, drones comuns não deveriam conseguir viajar tão longe pelo território russo, sem serem detectados e abatidos antes de chegar à capital. Em segundo lugar, como a cidade mais rica, maior e mais importante da Rússia, sede do governo e da elite, Moscou deveria ter uma das melhores defesas aéreas do mundo. Ela deveria ser capaz de se defender até mesmo contra algumas das melhores equipes e mísseis balísticos. E deveria ser capaz de lidar facilmente com algumas dezenas de drones relativamente baratos. Uma foto famosa viralizou após o incidente, mostrando um sistema móvel de defesa aérea da Rússia protegendo o Kremlin. A equipe era formada por 2 soldados e uma torre de metralhadora na traseira de uma caminhonete simples. Ao fundo, vemos as famosas muralhas do Kremlin de Moscou, o coração da Rússia. Era um símbolo fascinante de até onde o país havia caído.
além de ser a representação pictórica perfeita da única falha fatal nas defesas aéreas da Rússia. Faltam defesas aéreas nos locais mais importantes. Os comandantes do país concentraram quase todos os recursos defensivos nos territórios ocupados da Ucrânia e nas regiões de fronteira, deixando áreas internas praticamente indefesas. Como observa George Barros, líder da equipe Rússia e da equipe conjunta de inteligência geoespacial do Instituto para o Estudo da Guerra. Depois que você ultrapassa essa camada inicial ao redor do teatro de operações na Ucrânia, o restante da Rússia apresenta falhas e vulnerabilidades. Sasha Bruckmann, analista militar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, em Londres, concorda e acrescenta que os ataques ucranianos esgotaram os estoques de defesa aérea da Rússia, colocando o Kremlin em uma posição cada vez mais fraca e precária. A Rússia perdeu muitos sistemas de defesa aérea nos últimos 2 anos, então é plausível que existam muitos buracos na cobertura deles que tornam possíveis ataques bem-sucedidos. Diversos fatores explicam a defesa aérea inconsistente da Rússia. Como Bruckmann observa, a Ucrânia destruiu muitos desses sistemas desde o início da guerra. Em 2024 e 2025, vimos a Ucrânia dominar a guerra com drones e intensificar ataques devastadores aos ativos russos. Diversas vezes, sistemas de defesa aérea do Kremlin, como S-300, S-400 e até o S-500, foram destruídos. Com sistemas de radar avançados que fornecem dados para identificar e interceptar alvos próximos. Esses sistemas muitas vezes custam milhões de dólares para serem fabricados. Quando a Ucrânia danifica ou destrói um, a Rússia não consegue facilmente construir outro. Principalmente agora que a economia do país está tão ruim. O Kremlin precisa usar seus fundos com pelo menos algum grau de prudência. Tem focado principalmente na produção de drones, mísseis e outros equipamentos ofensivos, deixando de lado as defesas. O segundo motivo dos problemas atuais da Rússia é simples. O país é enorme. É o maior país do mundo, cobrindo 11 fusos horários e mais de 66 milhões de milhas quadradas, 17 milhões de quilômetros quadrados. É dividido em dezenas de regiões, repúblicas e territórios, com centenas de cidades abrigando desde dezenas de milhares de pessoas até vários milhões, além de incontáveis vilarejos, povoados e assentamentos menores. Mesmo com essa poderosa economia pré-guerra e o status de segunda força militar mais forte do mundo, de acordo com o ranking oficial global do Firepower, a Rússia não pode de forma alguma defender todos esses locais e todo o seu povo ao mesmo tempo. Até países pequenos costumam ter falhas em suas defesas. Seria preciso inúmeros sistemas de defesa, radares e interceptores para proteger toda a vasta extensão da Rússia. Só é possível funcionar com um número limitado de recursos à disposição, e a Ucrânia está reduzindo esse número com seus ataques de precisão consistentes. Sempre que a Rússia perde uma bateria de mísseis, estação de radar ou plataforma de lançamento de interceptores, ela fica um pouco mais fraca, e as brechas em suas defesas aéreas ficam um pouco maiores, abrindo caminho para ainda mais ataques ucranianos. Enquanto isso, a Rússia tenta tapar as brechas como pode. É assim que acabamos com situações em que duplas de soldados com metralhadoras são encarregadas de proteger os prédios do governo de Moscou e os marcos culturais mais famosos da cidade, por exemplo. Esse também é um dos motivos pelos quais Vladimir Putin assinou novas leis permitindo à Rússia mobilizar reservistas para defender a infraestrutura regional de futuros ataques de drones. O país está claramente em uma situação crítica. Em vez de usar sistemas de defesa aérea avançados e mísseis supersônicos, o país recorre a soldados com fuzis Kalashnikov para tentar manter seus céus livres de drones inimigos. A terceira e última razão por trás da situação cada vez mais fraca e precária da defesa aérea da Rússia se resume a 2 palavras simples: arrogância e incompetência. Desde o momento em que esta guerra começou, a Rússia demonstrou uma quantidade impressionante de ambas. A arrogância ficou clara nos primeiros dias da invasão.
quando soldados russos receberam ordens para levar uniformes de desfile, pois seus comandantes esperavam que desfilassem em Kiev em poucos dias. A incompetência também logo surgiu. Como quando a Rússia utilizou mal sua força aérea e não conquistou a superioridade sobre a Ucrânia, mesmo com aeronaves mais avançadas e força maior. Ou quando tanques modernos foram atingidos por minas ou encurralados em corredores urbanos por civis. A Rússia claramente achava que era forte demais para perder a guerra. Ela achava que superaria facilmente qualquer defesa que a Ucrânia montasse. Erguer a bandeira russa em Kiev, reivindicar Donbás e regiões próximas com pouca resistência e celebrar uma vitória total sobre o oponente. Faz sentido, portanto, que os comandantes do Kremlin provavelmente não estavam muito preocupados com a possibilidade de ataques de drones ou mísseis ucranianos em seus próprios territórios. Eles provavelmente nunca pensaram nisso, pois seria considerado absurdo por quase todos na época. Em vez de focar em construir e posicionar defesas aéreas em diferentes regiões e repúblicas, a Rússia focou seus esforços ofensivos, enviando tanques, blindados e brigadas mecanizadas além das fronteiras, em um ataque implacável e impiedoso, buscando apenas poder e território, nunca parando para pensar ou imaginar o que poderia acontecer se e quando seu oponente decidisse revidar. Agora está pagando o preço. A Ucrânia conhece todas as falhas nas defesas aéreas russas. Ela criou ou ampliou muitas dessas falhas e as explora com frequência crescente. E embora nem todo ataque seja um enorme sucesso, alguns deixaram a Rússia com níveis de dano realmente devastadores para lidar. Em abril, por exemplo, um drone ucraniano carregado de explosivos atingiu uma das fábricas de drones Shahed da Rússia, na República do Tartaristão, localizada a mais de 600 milhas ou 1.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Antes da guerra, seria impensável um drone inimigo viajar tão longe na Rússia e explodir uma peça vital da infraestrutura militar. Agora, isso simplesmente faz parte da nova realidade russa. Com a cobertura de radar de longo alcance cada vez mais irregular, o país tem capacidade vergonhosamente limitada para interceptar até drones lentos. A situação em Moscou e arredores é um pouco diferente, já que os comandantes russos pelo menos organizaram várias camadas de radares e sistemas de mísseis em um anel ao redor da capital do país. Segundo Alexei, subcomandante ucraniano das unidades de defesa aérea ao norte de Kiev, Moscou tem alta concentração de defesas aéreas russas. Nossos drones têm dificuldade de chegar ao centro da cidade. O ataque no fim de outubro mostrou que alguns drones da Ucrânia conseguem entrar no espaço aéreo de Moscou. Fora da capital, grandes cidades russas têm menos defesas, e cidades menores e vilarejos estão quase indefesos, até contra pequenos ataques aéreos. Resta apenas um último obstáculo para a Ucrânia. Apesar das falhas defensivas aéreas da Rússia, Kiev ainda não possui o poder de fogo necessário para explorá-las totalmente. Não há dúvida de que as forças armadas ucranianas tiveram um enorme sucesso com seus ataques de drones e mísseis até agora. Eles constantemente buscam novos alvos inimigos e planejam futuras missões de ataque em profundidade. Eles também estão fazendo tudo o que podem para aprimorar seu arsenal de drones e fortalecer seus sistemas de mísseis. Recentemente, revelaram algumas adições empolgantes, como o tão aclamado míssil Long Neptune, além do Flamingo, com seu alcance impressionante de até 1.900 milhas, 3.000 quilômetros, e o míssil balístico Sapsan, o primeiro desse tipo a ser fabricado na Ucrânia. Infelizmente, embora o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tenha confirmado que esse armamento já foi testado e deve entrar em produção em breve, ainda não estão prontos ou disponíveis em quantidade suficiente para atingir a Rússia de forma regular e eficaz. Em vez disso, se a Ucrânia realmente quiser causar o máximo de dano ao seu inimigo, vai precisar de mais assistência de seus aliados ao redor do mundo. Felizmente, a ajuda está chegando. Novos mísseis Storm Shadow Ondo vieram do Reino Unido para Kiev. E a Ucrânia está pressionando fortemente para que a Alemanha autorize o envio de seus mísseis Taurus de longo alcance para apoiar as forças armadas.
Ainda negocia com o governo Trump, nos Estados Unidos da América, sobre a possibilidade de receber mísseis Tomahawk ou outras armas de longo alcance. Isso liberaria uma série de alvos adicionais em várias regiões da Rússia. Se e quando a Ucrânia conseguir colocar as mãos nesse tipo de míssil ou fabricar mais dos seus próprios, nada poderá detê-la. Saiba mais sobre como a Ucrânia está mudando o rumo da guerra neste vídeo, que mostra como Putin teve um dos seus piores meses em outubro, com perdas massivas e apenas ganhos mínimos em terra. Ou, por exemplo, um ataque de drone ucraniano causando danos à infraestrutura russa. Veja este vídeo sobre um recente ataque de precisão a depósitos de petróleo, bases de combustível e trens na Crimeia ocupada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal confiável para mais notícias de última hora, atualizações e análises aprofundadas sobre o andamento da guerra entre Rússia e Ucrânia e o que pode acontecer a seguir.